Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de ligações químicas, falando sobre forças intermoleculares. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Espero que vocês gostem. As forças intermoleculares são as forças de atração que existem entre as moléculas. Essas forças de atração são chamadas de forças eletrostáticas, atração eletrostática entre as moléculas. Pode ocorrer em um composto molecular ou um composto iônico e podem ser fortes ou fracas. Elas vão ter origem eletrônica, vão surgir de uma atração eletrostática entre nuvens de elétrons e núcleos atômicos. Nós podemos ter a interação íon-dipolo, vai ocorrer entre íons e uma molécula polar. Um exemplo disso são os sais hidratados. Aqui nós temos o carbonato de sódio hidratado com 10 moléculas de água, certo? Então, os sais hidratados possuem interações íon-dipolo, que é a interação entre o cátion e o ânion presente no Na2CO3, no Na+, e CO3-2, e a interação que ocorre entre a molécula de água, que é uma molécula polar. As moléculas polares, elas possuem força intermolecular, interação do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente, que vai ser chamada de, nós vamos abreviar como DD, e ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, nós vamos reconhecê-las quando o hidrogênio estiver ligado ao flúor, oxigênio e nitrogênio. São forças muito fortes devido à diferença de eletronegatividade, tem uma diferença elevada de eletronegatividade, né? O flúor é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, o oxigênio mais eletronegativo do que o hidrogênio, nitrogênio mais eletronegativo do que o hidrogênio. O restante das moléculas, então vejam bem, as moléculas polares vão apresentar ligações de hidrogênio, se o hidrogênio estiver ligado ao F, O ou N, as demais moléculas polares vão ter interações do tipo dipolo-dipolo, certo? Moléculas apolares vão apresentar interações do tipo forças de London ou dipolo induzido ou forças fracas de Van der Waals. É o mesmo, ok? A força de London pode ser chamada de dipolo induzido ou forças fracas de Van der Waals, certo? Nós vamos abreviar como DI, ok? A interação intermolecular, a interação entre as moléculas, ela permite que a molécula permaneça no estado sólido ou no estado líquido, certo? Bom, então vejamos aqui os exemplos. Nós temos aqui ácido fluorídrico, ácido clorídrico e nós temos o gás flúor. Então, aqui nós temos o ponto de ebulição do ácido fluorídrico 20 graus Celsius, ácido clorídrico menos 85 e do gás flúor menos 188. O HF e HCl possuem interação polar, certo? Do tipo polar. Essa força, eles possuem a polaridade da molécula é polar. E a força intermolecular, qual é a diferença do HF para o HCl? Que o HF tem ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio também pode ser chamada de ponte de hidrogênio. Nós podemos ouvir isso também, ou ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, certo? E o que acontece com essa diferença de ponto de fusão e ponto de ebulição? As forças intermoleculares fortes têm um ponto de fusão e ebulição maiores. Um exemplo disso é a molécula de água, que possui ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio a uma molécula polar e tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. A água ferve a 100 graus Celsius. E as forças intermoleculares fracas têm um ponto de fusão e ponto de ebulição baixo. Um exemplo disso é o gás flúor, vejam, menos 188 graus Celsius, ok? Quanto maior for o tamanho da molécula, maior é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, vejamos bem aqui, nós temos a massa molecular das três substâncias que nós tínhamos anteriormente, do HCl, HBr, e aqui nós temos o HI, o ácido iodídrico. E vemos que a massa molecular é diferente de cada um deles. Todos eles possuem interação de polo-dipolo, certo? São polares. Então, o que vai diferenciar para o ponto de ebulição? A massa molecular.
o ácido iodídrico tem maior massa molecular, portanto, ele vai ter um maior ponto de ebulição, certo? Então, quanto maior for o tamanho da molécula, maior o ponto de fusão e ebulição. Aqui nós temos forças iguais, polaridades iguais, apolar, forças iguais, dipolo induzido, e o que difere? O tamanho da molécula, a massa molecular, certo? Se tiver empate na força, vamos recorrer à massa molecular. Então, em geral, nós temos o seguinte: dipolo induzido vai ser a menor força intermolecular, seguida de dipolo-dipolo, seguida de forças, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, e a ligação iônica, que vai apresentar a maior força intermolecular, ok? Então, vejamos aqui uns exemplos. Um estudante de química do ensino médio resolveu comparar experimentalmente as diferenças dos pontos de ebulição de 4 ácidos inorgânicos, HF, HCl, HBr e HI. Os resultados encontram-se listados abaixo. Aí nós temos aqui os pontos de ebulição. O valor acentuadamente mais elevado do ponto de ebulição do ácido fluorídrico ocorre em virtude de quê? Qual é a diferença do ácido fluorídrico para os demais? O ácido fluorídrico apresenta pontes de hidrogênio, H ligado ao FON, F-O-O-N. Então, H ligado ao F, ponte de hidrogênio, maior ponto de ebulição. Por quê? Porque a ponte de hidrogênio ela é uma força forte, né? Muito forte, ok? Devido à diferença de eletronegatividade. Sabendo que a temperatura de ebulição de uma substância depende da intensidade das forças intermoleculares presentes, assinale a alternativa que corretamente apresenta a substância em ordem crescente de temperatura de ebulição. Pausa o vídeo, tenta resolver e depois volta aqui, ok? Bom, então nós temos aqui que todas as alternativas apresentam moléculas apolares, certo? Então nós vamos recorrer a quê? Todas as moléculas apolares vão ter forças do tipo de polo induzido. Vamos recorrer então à massa, né? Para colocar na ordem crescente, vamos ter da menor massa para a maior massa. Quem tem a menor massa? O H. A massa do H é 1. Então, H2 vai ser a menor força. N2, seguida de N2, que tem massa 14, seguida de O2, que tem massa 16, cada oxigênio, e depois o Br2, cada Br, massa 80. Ok? Então, essa é a ordem crescente. As substâncias SO2, NH3, HCl e Br2 apresentam as seguintes interações intermoleculares. Quais são as interações intermoleculares? Aí a gente desenha a estrutura, vamos ver qual é a geometria de cada uma delas para a gente determinar a força intermolecular. Nós podemos ver que o SO2 é uma molécula polar, certo? É angular, polar, se é angular, se é polar, dipolo, certo? NH3, H ligado ao FON, H ligado ao nitrogênio. Então, vai ser ponte de hidrogênio. HCl também é dipolo, e Br2, que é a polar, vai ser dipolo induzido, ok? Então, nós temos aí a alternativa letra A. Então, olha, vejam bem, essa foi a nossa última aula de ligações químicas, certo? Encerramos com forças intermoleculares, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Agora nós temos um exercício para resolver, tá bem? E nos vemos nas próximas aulas. Um abraço, fiquem com Deus.